Evandro, o ritual, a justiça e o mistério. A pacata Guaratuba jamais imaginou que uma manhã comum se transformaria em um pesadelo eterno. Entre ruas tranquilas e olhares desconfiados, a ausência de uma criança reviraria toda a comunidade. As ondas do litoral paranaense ocultavam o presságio de uma tragédia que marcaria gerações futuras. E quando a inocência se perdeu, o silêncio da cidade nunca mais voltaria a ser o mesmo. Guaratuba respirava calma, com suas ruas modestas e moradores acostumados a uma rotina serena. O litoral paranaense era cenário de infância despreocupada, entre escolas simples e vizinhança unida. Nada parecia romper a previsibilidade daquela comunidade até o fatídico dia que mudou tudo. A cidade era um retrato de pacatez, onde cada rosto conhecido transmitia segurança e proximidade. Mas sob o horizonte azul e sereno do mar, uma sombra invisível aguardava para se revelar em silêncio. O ritmo era marcado por pequenos comércios, feiras locais e famílias que se conheciam de geração. Guaratuba possuía aquele clima em que todos sabiam da vida de todos, e segredos não duravam muito. As crianças corriam pelas ruas sem medo, livres, amparadas pela confiança coletiva da vizinhança. O perigo parecia inexistente, uma ilusão reforçada pela sensação de que nada grave poderia ocorrer. Mas o destino romperia esse pacto silencioso, introduzindo a desordem no coração daquela cidade. A tranquilidade litorânea escondia, nos bastidores, tensões políticas e rivalidades familiares veladas. Guaratuba carregava histórias de influência e poder, sutis, mas presentes em seus corredores sociais. Esse pano de fundo tornaria o desaparecimento de uma criança ainda mais enredado e perturbador, pois ali cada acontecimento tinha peso dobrado, cada rumor ganhava ecos impossíveis de conter. E nesse ambiente sufocado, entre calma aparente e tensões ocultas, o improvável estava prestes a vir. O contraste entre o mar infinito e o silêncio das ruas seria rompido por uma ausência irreparável. Quando a rotina infantil foi interrompida, um abismo se abriu no cotidiano daquela pequena cidade. E a normalidade, que antes parecia sólida, começou a se desfazer como areia levada pelo vento. As primeiras suspeitas surgiriam ainda no ar, antes mesmo de respostas concretas se apresentarem, até que, em meio à calmaria enganosa, um menino desapareceu, sem deixar qualquer rastro visível. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos, rosto inocente e uma rotina marcada pela simplicidade. Sua vida era refletida nos gestos comuns: a escola, os amigos e o breve trajeto pelas ruas locais. Era conhecido pelos vizinhos como um menino tímido, alegre e sempre próximo da família querida. Nada em sua história pessoal sugeria um destino trágico, exceto a manhã em que tudo desmoronou. Aquela rotina, até então imutável, transformaria seu nome em símbolo de mistério e sofrimento. Na manhã de 6 de abril de 1992, Evandro saiu de casa para a escola, trajando o uniforme azul e branco. O trajeto era curto, percorrido a pé, sob olhares de conhecidos que confiavam na segurança do bairro. Sua figura pequena desapareceu na esquina, levando consigo a última imagem viva que se teria dele. O silêncio que seguiu contrastava com a inocência de uma infância prestes a ser brutalmente rompida. E quando não retornou no horário previsto, o desespero familiar começou a se espalhar pelas ruas. A família iniciou as buscas ainda no mesmo dia, batendo de porta em porta sem qualquer resposta. O pai, a mãe e os irmãos gritavam seu nome pelas vielas, mas só o eco devolvia um vazio sem fim. A vizinhança uniu-se, formando grupos improvisados que vasculhavam becos, praias e matagais. A esperança se misturava ao medo, pois cada hora sem notícias transformava-se em um abismo maior. E à medida que a noite caiu sobre Guaratuba,
crescia a percepção de que algo grave havia ocorrido. No coração da cidade, autoridades foram acionadas, mas sem pistas claras, a investigação era cega. O registro de desaparecimento foi formalizado, embora a urgência não refletisse a dor familiar. Enquanto isso, a imprensa local captava os primeiros sinais de que uma tragédia maior se desenhava. O nome de Evandro deixava de ser apenas de uma criança, tornando-se manchete de desaparecido. O drama de uma família transformava-se em um caso coletivo, ampliado pela lente da desconfiança. O sumiço de Evandro abalou Guaratuba, transformando cada rua em palco de busca e desespero contido. Voluntários percorriam praias, terrenos baldios e vielas, mas não encontravam nenhuma evidência clara. A cada dia sem resposta, crescia a sensação de que o menino não havia apenas se perdido no caminho. O clima de medo se espalhava, rompendo a confiança coletiva que antes sustentava a rotina da cidade. E logo surgiram sussurros de que algo mais sombrio podia estar por trás daquele desaparecimento. A polícia intensificou as buscas, mas a falta de pistas tangíveis deixava todos em estado de frustração. Cães farejadores foram usados, patrulhas rondaram áreas próximas e nada levava a um ponto concreto. A ausência de vestígios tangíveis produzia angústia, como se Evandro tivesse sido tragado pelo nada. Cada casa foi revistada, cada testemunha ouvida, mas o silêncio permanecia como única resposta. Era como se o menino tivesse atravessado uma fronteira invisível, deixando apenas incertezas atrás. O desaparecimento começou a dividir opiniões entre hipóteses de sequestro, fuga ou acidente fatal. Famílias mantinham as crianças em casa, escolas esvaziavam e a cidade parecia em estado de cerco. O caso ganhou espaço maior nos jornais, estampando manchetes que já sugeriam crime brutal. A figura de Evandro, sorridente em fotos antigas, passou a ilustrar cartazes colados em postes. Cada olhar desconfiado refletia uma pergunta muda: quem teria motivos para sumir com uma criança? Dias se arrastaram sem solução e a paciência da comunidade deu lugar à histeria coletiva. Pessoas desconhecidas passaram a ser vistas como suspeitas, alimentando paranoia crescente. O caso deixou de ser apenas de uma família e tornou-se ferida aberta em toda Guaratuba. Ninguém dormia tranquilo, pois a sombra da ausência parecia espreitar cada porta fechada. Até que, subitamente, um chamado policial anunciou a descoberta que mudaria tudo para sempre. Dias após o sumiço, um agricultor local encontrou algo estranho em um matagal próximo à rodovia. O cheiro forte chamou a atenção e logo a polícia foi acionada para verificar o achado perturbador. Entre galhos e folhas estava o corpo de uma criança, em estado avançado de decomposição. Os policiais isolaram a área, mas logo rumores começaram a se espalhar pelas ruas de Guaratuba. O medo transformou-se em horror. Havia sinais de violência que desafiavam qualquer explicação comum. O corpo apresentava mutilações visíveis, aumentando a especulação de um crime ritualístico. O choque se espalhou entre os investigadores, que sabiam estar diante de algo fora do habitual. O reconhecimento oficial confirmou o pior. Tratava-se de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos. A família mergulhou em desespero absoluto, diante da brutalidade que agora ganhava contornos reais. A cidade, antes paralisada pelo desaparecimento, explodia em comoção coletiva sem precedentes. Os laudos iniciais não eram conclusivos, mas reforçavam a hipótese de violência deliberada. Circulava a ideia de que o crime envolvia práticas obscuras, o que incendiava a imaginação popular. A imprensa chegou rapidamente ao local, amplificando detalhes ainda não confirmados pela perícia. Fotos e descrições chocantes passaram a estampar jornais, alimentando pânico e especulações. O caso deixava de ser apenas uma tragédia familiar.
tornando-se espetáculo midiático perturbador. Enquanto a investigação mal começava, os boatos já apontavam para motivações sombrias e ocultas. As ruas ferviam de teorias entre crenças populares e suspeitas lançadas sem qualquer fundamento. Cada detalhe do corpo era lido como sinal de ritual, ainda que a ciência ainda não tivesse respostas. A verdade científica e o imaginário coletivo entravam em choque, obscurecendo os rumos da apuração. E o corpo, silencioso em meio ao matagal, tornava-se palco de um mistério que só aumentaria. O estado do corpo de Evandro abriu espaço para uma teoria imediata: um sacrifício ritualístico. As mutilações foram interpretadas como sinais de práticas ocultas ligadas à ideia de magia negra. A polícia, pressionada por respostas rápidas, não descartou a hipótese, mesmo sem provas sólidas. O imaginário popular preencheu o vazio deixado pela ciência, reforçando a ideia de um crime ritual. Guaratuba, mergulhada em medo, passou a enxergar forças obscuras agindo em seu território pacato. Manchetes começaram a falar em seita, invocando o medo ancestral de práticas esotéricas secretas. A ligação com rituais não era sustentada por perícia, mas pelas narrativas construídas na imprensa. A cada detalhe descrito, mais crescia a convicção coletiva de que não se tratava de um crime comum. A cidade tornava-se refém do medo, onde religião, crença e paranoia se misturavam em uma só voz. E quanto mais o boato se espalhava, mais difícil se tornava distinguir fato de invenção popular. Padres, pastores e líderes locais alimentavam a narrativa, associando o caso ao mal absoluto. O corpo de Evandro já não era apenas vítima, era transformado em símbolo de batalha espiritual. As explicações científicas, ainda inconclusas, perdiam espaço para o clamor por justiça imediata. O clamor popular pressionava autoridades que buscavam suspeitos para dar respostas urgentes. O mito do ritual passava a conduzir a investigação mais do que as evidências materiais disponíveis. O caso deixou de ser uma investigação fria e se converteu em espetáculo público, movido a medo. O estigma do ritual satânico reforçava a sensação de que forças ocultas rondavam a cidade. Guaratuba já não dormia em paz. Cada morador temia ser o próximo alvo de uma suposta seita. A investigação, perdida entre crença e ciência, seguia sem direção clara ou respostas concretas. Até que um nome de peso surgiria nas conversas. Uma família influente começava a ser mencionada. Com o corpo encontrado e rumores de ritual, a imprensa mergulhou no caso com intensidade inédita. Câmeras, repórteres e fotógrafos invadiram Guaratuba, transformando a tragédia em espetáculo diário. Manchetes estampavam imagens chocantes, alimentando o medo e reforçando a narrativa do sacrifício. Programas de TV exploravam cada detalhe, transformando suspeitas em verdades diante do público. O país inteiro acompanhava, e Guaratuba já não era uma cidade, era palco de um drama nacional. O jornalismo policial sensacionalista encontrou no caso material perfeito para manter a audiência. A ausência de respostas da polícia era preenchida por teorias, boatos e entrevistas distorcidas. Cada detalhe da investigação, mesmo inconcluso, era noticiado como se fosse prova definitiva. O rosto de Evandro circulava em jornais, transformado em símbolo de inocência violada. O caso deixava de ser apenas sobre justiça, tornava-se disputa pela narrativa mais impactante. O sofrimento da família era exposto em rede nacional, entre lágrimas e apelos por justiça. Repórteres acampavam diante da casa, captando reações íntimas e transformando dor em espetáculo. O silêncio da investigação contrastava com a gritaria das manchetes, que exigiam culpados. Em meio à histeria, nomes começaram a circular, sem provas, apenas para atender à demanda pública.
A pressão midiática criava clima insustentável, em que boatos eram tratados como fatos confirmados. O país inteiro já discutia o caso e teorias conspiratórias multiplicavam-se em programas de TV. A histeria coletiva contaminava a opinião pública, que exigia prisões rápidas e condenações firmes. Guaratuba tornava-se metáfora do medo. Ruas vigiadas, olhares desconfiados, famílias em alerta. A busca por culpados não era mais apenas policial, mas espetáculo transmitido em tempo real. E nesse clima sufocante, um sobrenome de peso emergiria como centro das atenções: Abagde. Em meio ao caos, surgiu o nome Abagde, família de forte influência política em Guaratuba. Beatriz Abagde, filha da então prefeita da cidade, tornou-se alvo central das especulações. O poder e a visibilidade da família alimentavam suspeitas, mesmo antes de provas concretas. Rumores ligavam seu nome a práticas ocultas, reforçando a narrativa de crime ritualístico. De repente, uma tragédia infantil ganhava contornos de disputa entre poder e justiça. A presença da prefeita e sua posição pública aumentaram ainda mais a pressão por respostas. Para a opinião pública, a ideia de envolvimento de uma família poderosa parecia plausível. A investigação passou a se inclinar na direção dos Abagde, mesmo com lacunas evidentes. A política local misturava-se ao caso criminal, distorcendo os rumos da apuração. O nome da família tornou-se sinônimo de mistério, temor e expectativa de revelações. As primeiras testemunhas, influenciadas pelo clima de medo, apontaram os Abagdes sem hesitar. A ausência de provas materiais era compensada por relatos frágeis, repetidos pela imprensa. Cada aparição pública da família era interpretada como gesto de culpa ou dissimulação. A mídia reforçava a ideia de que havia um elo obscuro entre poder político e sacrifício. A investigação se desviava, alimentada por manchetes mais do que por evidências. O cerco se fechava e a narrativa popular já os havia condenado antes do julgamento real. O sobrenome, antes símbolo de prestígio, agora carregava peso de suspeita mortal. O destino da investigação parecia traçado. Os Abagde seriam responsabilizados a qualquer custo. O caso deixava de ser busca por verdade e tornava-se espetáculo de poder contra poder. Até que confissões inesperadas surgiram, revelando segredos arrancados em condições brutais. As prisões vieram rápidas e com elas surgiram confissões que pareciam encerrar o mistério. Porém, logo se revelou que tais relatos haviam sido obtidos sob métodos violentos e ilegais. Acusados relataram espancamentos, choques elétricos e noites intermináveis de interrogatórios. As confissões descreviam rituais detalhados, mas careciam de consistência quando analisadas. O que parecia solução se transformava em uma sombra ainda mais densa sobre a investigação. As contradições nos depoimentos eram evidentes, mudando conforme a pressão aumentava. A coerência dos relatos se desfazia diante das provas periciais que não confirmavam a versão. Para os investigadores, não importava. Havia necessidade urgente de culpados apresentados. A opinião pública, sedenta por respostas, aceitava aquelas confissões como verdades absolutas. Enquanto isso, advogados denunciavam os abusos, questionando a legitimidade de todo o processo. As marcas físicas nos corpos dos acusados reforçavam a suspeita de tortura sistemática. Psicólogos apontaram sinais de coerção, indicando que falas haviam sido moldadas pelo medo. Ainda assim, a mídia divulgava trechos das confissões como se fossem provas irrefutáveis. O julgamento popular já estava consolidado e a investigação caminhava sem retorno. A justiça oficial parecia ceder espaço ao espetáculo midiático e à manipulação policial.
O processo contra os acusados ganhava força, mesmo com inconsistências graves e documentadas. As denúncias de tortura ecoavam, mas eram abafadas pelo desejo coletivo de punição imediata. Para muitos, a verdade pouco importava. O essencial era encontrar um culpado e encerrar o caso. No entanto, por trás das celas, a dúvida crescia como um espectro sobre cada palavra confessada. E as contradições se tornariam ainda mais visíveis quando o processo judicial fosse iniciado. O Tribunal de Guaratuba tornou-se palco de um dos julgamentos mais conturbados do país. Réus eram conduzidos sob forte escolta, enquanto a população aguardava do lado de fora. O ambiente era marcado por gritos, cartazes e pressões para que houvesse condenação imediata. O clima de linchamento coletivo parecia mais forte que qualquer análise racional das provas. A justiça transformava-se em espetáculo, refletindo o peso da opinião pública sobre cada ato. O processo foi repleto de idas e vindas, com absolvições anuladas e novas condenações impostas. As sentenças variavam conforme a composição dos jurados e a pressão externa sobre magistrados. Advogados de defesa denunciavam falhas processuais graves e provas frágeis mantidas nos autos. As confissões obtidas sob tortura permaneciam como pilares da acusação, apesar das denúncias. O caso se arrastava por anos, acumulando recursos, nulidades e reviravoltas inesperadas. A mídia acompanhava cada audiência, transmitindo imagens de réus algemados e famílias chorando. A narrativa de Ritual permanecia viva, ainda que contestada por especialistas em perícia criminal. Os jurados, muitas vezes, eram influenciados mais pelas manchetes do que pelas provas em plenário. O processo tornava-se um labirinto jurídico, em que cada decisão parecia gerar mais incerteza. A verdade objetiva parecia se afastar, substituída por disputas políticas e interesses ocultos. Décadas se passariam sem que uma sentença definitiva fosse consolidada de forma justa. Réus seriam presos, libertados e novamente julgados em uma sucessão de contradições legais. O caso, longe de trazer justiça, tornou-se símbolo da fragilidade do sistema judicial. A cada novo julgamento, crescia a percepção de que ninguém jamais seria realmente inocentado. E nos corredores da justiça, os erros e contradições surgiriam como feridas impossíveis de cicatrizar. O processo acumulava laudos periciais conflitantes, que mais confundiam do que esclareciam o caso. Exames indicavam versões diferentes sobre as mutilações, sem consenso sobre causa ou intenção. Testemunhas mudavam seus relatos ao longo dos anos, fragilizando a credibilidade da acusação. Documentos desapareciam dos autos, reaparecendo em versões alteradas ou incompletas. O enredo jurídico parecia moldado ao sabor das pressões políticas e das exigências da mídia. Especialistas questionavam a cadeia de custódia das provas, apontando falhas irreparáveis. As roupas da vítima, peças-chave, foram mal preservadas e comprometiam qualquer perícia confiável. Relatórios oficiais divergiam quanto ao tempo de morte, abrindo margens para teorias contraditórias. A investigação parecia incapaz de seguir método científico, cedendo a improvisos constantes. Cada nova inconsistência gerava descrédito, transformando justiça em espetáculo de incertezas. Promotores insistiam em sustentar as confissões, mesmo diante de tantas falhas materiais. A defesa explorava cada brecha, mas encontrava resistência diante da opinião pública hostil. O caso se tornava uma arena de versões, em que a verdade factual perdia espaço a narrativas. O tempo corroía a confiabilidade dos testemunhos, marcados por memórias falhas e manipulações. O tribunal parecia mais preocupado em encerrar o caso do que em descobrir a real autoria. A cada audiência surgiam novas dúvidas,
e antigas certezas desmoronavam diante dos jurados. O processo judicial se arrastava, incapaz de estabelecer uma versão definitiva dos fatos. A justiça tornava-se um labirinto, onde cada porta aberta revelava mais sombras que respostas. O peso da incerteza corroía a confiança no sistema, deixando todos reféns da dúvida. E em meio a tantos erros, a família da vítima seguia mergulhada em dor e busca incessante por justiça. Desde o desaparecimento, a família Caetano viveu cada dia entre a esperança e o desespero. O reencontro com o corpo não trouxe alívio, mas abriu uma ferida impossível de cicatrizar. A imagem de Evandro, tão pequeno, passou a assombrar cada gesto, cada memória doméstica. A casa tornou-se silenciosa, marcada por ausência que nenhuma rotina podia preencher. O luto foi público, mas a dor permaneceu íntima, esmagando a família em silêncio profundo. A mãe de Evandro tornou-se símbolo da luta por justiça, mesmo diante de um processo falho. Sua voz emocionada ecoava em tribunais, entrevistas e protestos contra as contradições. O pai, consumido pela perda, enfrentava o peso de sustentar a família diante da tragédia. Os irmãos cresceram à sombra do trauma, privados de uma infância livre da marca da violência. Cada aniversário não celebrado reforçava a crueldade da ausência permanente de Evandro. A família foi exposta incessantemente pela imprensa, sem espaço para viver o luto em paz. O sofrimento íntimo era transformado em imagem pública, consumida por espectadores distantes. A dor, em vez de respeitada, tornou-se combustível para a narrativa midiática do caso. Ainda assim, resistiram, mantendo vivo o clamor para que a verdade fosse revelada. Mas a cada decisão judicial contraditória, o peso da frustração os esmagava novamente. O tempo não trouxe esquecimento, apenas transformou a dor em memória indissolúvel. Mais de 3 décadas depois, o nome de Evandro ainda é lembrado como ferida aberta. Para a família, a justiça jamais correspondeu à brutalidade do crime sofrido. A luta contra o esquecimento tornou-se missão, ainda que as respostas nunca chegassem. E em Guaratuba, o trauma da família refletia-se em toda a cidade, marcada para sempre. Guaratuba deixou de ser vista como refúgio litorâneo e passou a ser lembrada pelo crime brutal. O nome da cidade, antes associado à tranquilidade, tornou-se sinônimo de medo e violência. Turistas passaram a evitar a região, temendo a fama de lugar marcado por rituais e mistério. Moradores sentiram na pele o estigma, carregando um fardo que não haviam escolhido. O crime alterou a identidade local, transformando o cotidiano em lembrança constante da tragédia. Comerciantes relataram queda no movimento, enquanto jornalistas rondavam as ruas diariamente. Crianças foram privadas da liberdade de brincar, pois o medo controlava as famílias da região. Guaratuba tornou-se território de desconfiança, onde vizinhos olhavam uns aos outros com receio. O silêncio da cidade não era mais de paz, mas de vigilância e paranoia coletiva. Até celebrações tradicionais foram marcadas pelo peso da tragédia que nunca se dissipava. Igrejas e praças lotavam em vigílias, mas a fé era acompanhada pela sensação de insegurança. O caso não apenas dividiu famílias, mas também comunidades inteiras em acusações cruzadas. O trauma deixou marcas emocionais profundas, visíveis em gerações que cresceram após 1992. A cidade se tornou exemplo de como um crime pode moldar a memória coletiva de um povo. Guaratuba, para muitos, nunca mais recuperou a inocência de antes do desaparecimento. O tempo apenas reforçou a associação da cidade ao mistério do caso Evandro. Reportagens anuais reacendiam lembranças, impedindo que o passado fosse enterrado. Para alguns moradores, falar do assunto ainda era tabu, um silêncio de autoproteção.
Outros, porém, viam no relato constante uma forma de manter viva a busca por respostas. Mas entre o peso social e a dor íntima, o Estado também seria chamado a prestar contas. A atuação do Estado, no caso Evandro, revelou falhas graves da polícia, da justiça e do governo. Desde as primeiras buscas, houve improviso, falta de preparo e ausência de protocolos adequados. As confissões sob tortura expuseram abusos de autoridade e métodos incompatíveis com a lei. O processo judicial, permeado de nulidades, mostrou a fragilidade das instituições diante da pressão. O Estado, que deveria oferecer respostas, tornou-se parte do problema, ampliando a desconfiança. O uso político do caso evidenciou a contaminação da investigação por interesses externos. Autoridades locais buscavam proteger suas imagens, mais do que esclarecer a verdade dos fatos. O sistema judiciário, lento e contraditório, arrastava-se sem produzir soluções concretas. O Ministério Público falhou em garantir provas consistentes, sustentando versões frágeis. Cada instância revelava mais preocupação com aparências do que com a justiça devida. Organizações de direitos humanos denunciaram tortura, mas pouco foi feito em resposta. O silêncio oficial reforçava a ideia de que crimes institucionais permaneciam impunes. A ausência de responsabilização corroía a confiança da população nas estruturas de poder. Em vez de justiça, o que se consolidava era a sensação de abandono e de manipulação estatal. O caso se tornava exemplo emblemático de como o Estado pode falhar em sua função essencial. Décadas depois, documentos e investigações paralelas expuseram ainda mais contradições. O Estado jamais admitiu plenamente suas falhas, preferindo o silêncio institucional. Para a população, ficava a marca de que o poder público não foi capaz de proteger uma criança e que, diante da tragédia, as instituições escolheram preservar sua imagem ao invés da verdade. Mas o passar do tempo traria uma redescoberta do caso, reacendendo o debate em todo o país. Décadas após o crime, o caso Evandro voltou ao debate público com força inesperada. O podcast Projeto Humanos, do jornalista Ivan Mizanzuc, reacendeu o interesse nacional. A narrativa detalhada trouxe documentos, áudios inéditos e contradições esquecidas nos autos. Milhões de ouvintes acompanharam episódio a episódio, mergulhando nos bastidores da investigação. O impacto cultural foi imediato. O país revisitava um dos processos mais polêmicos da história. O trabalho jornalístico deu voz a acusados e familiares, revelando denúncias de tortura ignoradas. Trechos de fitas e laudos expuseram falhas gritantes da polícia e da perícia oficial. O público descobria em detalhes como a narrativa do ritual fora construída mais pela pressão. A ideia de justiça já não era tão clara. Quem eram as verdadeiras vítimas daquele processo? O caso deixava de ser apenas mistério policial e se tornava reflexão sobre o próprio Estado. Universidades, juristas e jornalistas passaram a usar o caso como estudo de direitos humanos. A cobertura renovada devolveu dignidade à memória de Evandro, antes reduzida a espetáculo. O interesse também reacendeu feridas em Guaratuba, trazendo lembranças dolorosas aos moradores. A família voltou a dar entrevistas, reforçando a busca por justiça ainda não alcançada. O nome de Evandro ecoava agora em um país inteiro, muito além das fronteiras do Paraná. O podcast não trouxe respostas definitivas, mas iluminou contradições que permaneciam ocultas. Para muitos, revelou que o caso não era sobre magia negra, mas sobre falhas institucionais. A narrativa investigativa mostrou que a verdade não fora alcançada nos tribunais. O Brasil, décadas depois, discutia novamente quem realmente matou Evandro.
E diante da ausência de solução, restava apenas a última pergunta: o mistério que persiste. Mais de 30 anos depois, o caso Evandro continua envolto em sombras e contradições. Nenhuma versão judicial foi capaz de responder de forma definitiva quem matou a criança. Entre confissões forçadas e laudos falhos, a verdade parece perdida em um labirinto sem saída. A memória de Evandro tornou-se símbolo não apenas de dor, mas da falência das instituições. O tempo não apagou as dúvidas. Ele apenas reforçou a dimensão do enigma que permanece. A família ainda busca respostas, vivendo entre lembranças dolorosas e esperança improvável. Guaratuba carrega o estigma, um nome associado ao crime mais controverso do Paraná. O Estado jamais assumiu sua parcela de culpa, preferindo deixar as perguntas em silêncio. A mídia, que antes explorou a tragédia, agora revisita o caso sob novas lentes investigativas. O país, ao lembrar Evandro, reflete também sobre os limites da própria justiça. O menino de uniforme azul tornou-se ícone trágico de uma infância interrompida. Sua ausência ecoa como fantasma coletivo, lembrando que o passado não foi superado. Para muitos, o ritual nunca existiu. Para outros, o mistério jamais será solucionado. O caso se eternizou não apenas pela brutalidade, mas pela falta de resposta concreta. O Brasil se pergunta: Evandro foi vítima de crime ritual ou de um processo corrupto? A verdade parece enterrada sob pilhas de documentos contraditórios e versões incompletas. Nenhum culpado convenceu. Nenhuma sentença trouxe a sensação de justiça alcançada. A dúvida é o que resta, transformando a história em cicatriz viva da memória nacional. Entre silêncio e dor, persiste a pergunta que ecoa: quem realmente matou Evandro? E diante do vazio, só permanece a sombra inquietante de um mistério sem fim. Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.